Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Salmos 121, versos 1 e 2. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Dentro do ponto que nós estamos comentando, o atributo de Deus, aquelas referências àqueles textos em que Deus é classificado como o Deus Todo-Poderoso. A gente começou analisando aquele cântico de gratidão dos 24 anciãos no dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso. Voltando ao verso 15, quando João narra aquele movimento, aqueles cânticos de regozijo que haverá no céu ao soar da 7ª trombeta. E o cântico, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Aqui pode surgir uma dúvida em relação à divindade, pois a pessoa analisa o texto e nota que o reino do mundo vai se tornar do Senhor e do seu Cristo. Aí então a pessoa pergunta, então, aí aparece duas divindades, o Senhor e o seu Cristo. Não. Note o final do cântico. Eu cito novamente o texto. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo. Agora, note, e ele reinará pelos séculos dos séculos. De um momento para outro, aparece o singular. Aqui retrata muito bem o processo da encarnação. Quando a gente volta para João 10:30, ele declara: eu e o Pai somos um. Depois a gente chega em João 14 e aquela afirmação, aliás, aquele pedido de Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Veja que sempre houve entre os seguidores de Cristo, e até hoje, esta curiosidade em relação ao Pai, em relação ao Todo-Poderoso. Nós já
mostramos em vídeos anteriores, Moisés insistindo com Deus que ele queria vê-lo, o que Deus se negou a revelar a sua pessoa. Deus disse: homem nenhum pode ver a minha face, porque o dia que ver vai morrer. Então, desde lá, o desejo do homem de ver a Deus. E Filipe, agora, depois de ter ouvido tanto e tanto de Jesus sobre o Pai, ele disse: Senhor, ele pediu, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, isto é isto que nós queremos. O Senhor está para ir embora, e o Senhor tem falado tanto nesse Pai, e a gente não conhece esse Pai. Jesus disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e como dizes tu, mostra-nos o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Aleluia! Jesus não disse: olha, nós somos dois, o Pai é um, eu sou outro, e ainda tem outro, como muita gente pensa, tem três. Mas Jesus foi claro: quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus ficou admirado. Parafraseando o texto, Jesus estava dizendo: Filipe, o Pai está convosco há tanto tempo, e você ainda vem com esse pedido? Eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. O Pai, o Todo-Poderoso. O que aconteceu com ele? No princípio era o Verbo, isto é, no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. No verso 14 do capítulo 1 de João, o Verbo, isto é, a palavra, porque Deus, no princípio, ele criou tudo pela palavra. Quantas vezes, uma série de vezes, a expressão haja e houve. E então, João 1,14, o Verbo se fez carne. Isto é, a palavra se fez carne, se tornou homem, habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aleluia! É bom saber, às vezes a gente ouve pregações, ensinos de que Jesus se encarnou. Não, Jesus é o resultado da encarnação.
aquele homem, aquele menino que nasceu da Virgem Maria. Aquele menino que homem não teve parte na sua geração, mas foi o próprio Deus, o Espírito Santo, que gerou aquele menino que cresceu normalmente, como cresce qualquer pessoa. Mas aquele menino já tinha sido chamado, profetizado por Isaías como o Deus forte, como o Pai da eternidade. E quando Gabriel deu a notícia, aliás, deu aquela exortação para José, para que ele não deixasse, não abandonasse a sua noiva, a sua esposa. Foi chamada já ali de esposa. E o anjo Gabriel citou a profecia de Isaías. A virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aleluia! Então, que desafio para aqueles que negam a divindade de Jesus. Que desafio também para aqueles que dividem Deus em três. Bem, no vídeo de amanhã, a gente vai falar sobre o lugar em que o Deus Todo-Poderoso habita. Por hoje, que Deus nos abençoe e nos guarde. E seja sempre conosco, nos iluminando e revelando a sua palavra na íntegra. Amém e amém.